E aí pessoal do Boteco, Drops da Ju voltando aqui depois dos GPs de Singapura e da Rússia. Eu não vou falar muito de tudo que aconteceu em Singapura na Rússia, eu acho que no canal já cobriram muito bem tudo que aconteceu. Deixo aqui um pequeno parênteses antes de eu começar com o meu vídeo da semana. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre a Ferrari, sobre esse turbilhão que passou pela Ferrari nas últimas semanas, né, no último mês e meio. Eu posso falar sobre isso quando eu voltar do GP do Japão. Eu lembro que depois de Singapura, os jornais italianos falavam que teve uma manchete que foi a melhor de patinho feio, a nave espacial em 3 semanas. Então eles estavam muito empolgados. Depois do GP da Rússia, teve aquele problema da ordem que foi entendida de jeito diferente, o combinado, melhor dizendo, que foi entendido de jeitos diferentes, ou pelo menos o Sebastian Vettel usou uma oportunidade que ele teve para entender o combinado do jeito que ele bem queria, e isso causou uma grande crise na Ferrari, ou pelo menos na mídia italiana. Então, daquele negócio de nave espacial foi para guerra civil. Esse era o termo usado pelos italianos depois do GP da Rússia. Eu não acho que é nem nave espacial nem guerra civil, então se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tema, porque eu vi nos vídeos do canal, já foi falado muito sobre a Ferrari, então eu decidi ir para esse outro caminho. Mas se vocês quiserem ter aí uma opinião de quem está olhando no olho do Leclerc, no olho do Binotto, do Vettel em todas as corridas, para saber tentar entender o que será que está passando dentro da Ferrari, aí coloquem nos comentários que eu faço isso depois do GP do Japão. O que eu vou trazer para vocês agora nesse vídeo é um burburinho que ele já começou no GP da Bélgica, quando o Valtteri Bottas foi confirmado por mais um ano na Mercedes, e ele ficou muito mais forte no GP da Rússia. Então é uma quentinha aí do paddock que eu vou trazer para vocês. É algo que está ainda no campo da especulação, mas estão se juntando fatores que pode ser que isso saia do campo da especulação logo. Bom, o caso é o seguinte: Renault e Mercedes podem estar de saída da Fórmula 1. Mercedes? Vamos começar pela Renault. A Renault é o caso mais claro, digamos assim. Eles perderam agora a McLaren, e quando eu falo de saída da Fórmula 1 é para 2021, não é para agora. Eles perderam a McLaren justamente para 2021, é a única cliente deles. O que a gente tem no grid? A Racing Point, que tem uma ótima relação com o Toto Wolff. Na verdade, a Mercedes já falou que vai ter 3 clientes. Eu vou entrar no caso da Mercedes depois. Então, a gente tira a equipe Mercedes, a gente tira os 3 clientes da Mercedes, os atuais que permanecem, e mais a McLaren, que foi adicionada agora. Você tem as 2 equipes com a Honda, a Toro Rosso e a Red Bull. E você tem as equipes que têm a participação direta da Ferrari, né, que são a Haas e a Alfa. Então não sobra muito lugar para a Renault tentar achar um cliente. E isso, é claro, coloca dúvidas em relação à própria operação da Renault na Fórmula 1. Algo que tem a ver também com o comando da Renault enquanto montadora. Tá tendo um rebuliço lá que não é de hoje. O Carlos Ghosn, presidente, acabou sendo preso e teve vários desdobramentos disso, as ações caíram, então tem muitos problemas para a Renault mundial resolver. A Renault, que tinha se associado com a Nissan alguns anos atrás e tinha voltado a crescer, então eles tinham mais dinheiro para investir na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 sempre foi um projeto que teve resistência de muita gente graúda lá na Renault. E agora, quando eles veem que o programa de motores dele não é bom o suficiente para que nenhuma equipe queira ser cliente da Renault enquanto fornecedora de motores, isso é uma coisa negativa, é claro, para o Cyril Abiteboul ir lá bater na porta da Renault e pedir mais dinheiro, né? A Renault, que não tem, se você olha no carro, não tem grandes patrocinadores, tem um pouquinho aqui e ali, e o que se fala é que a Renault montadora coloca na equipe da Fórmula 1, não só o desenvolvimento do motor já é na conta da Renault, mas eles colocariam também na equipe da Fórmula 1 50 milhões de dólares por ano, o que não é pouco e precisa trazer algo de volta, o que não está acontecendo. Esse seria o ano para a Renault voltar a crescer. Contrataram a peso de ouro o Daniel Ricciardo. O Daniel Ricciardo, ele ganha abaixo do Hamilton, mas no nível do Sebastian Vettel.
Para vocês terem uma ideia de como ele foi contratado a peso de ouro, mas um piloto não faz carnaval, é preciso de um carro, e a Renault não tem o carro e não está conseguindo desenvolver o carro e também não tem o motor. Então a situação para a Renault a longo prazo na Fórmula 1, ela vai se deteriorando mais uma vez, como já aconteceu no começo dos anos 2010. Um outro fator, né, um fator que pesa a favor da Renault é que eles são a única fornecedora de motores que tem com a Fórmula 1 contrato até 2025, mas como a gente sabe na Fórmula 1 contratos são para ser quebrados, então isso não é visto dentro do paddock da Fórmula 1 como uma garantia de que a Renault vá continuar. E o contrato da equipe Renault com a Fórmula 1 para continuar além de 2020 não está assinado, assim como de nenhuma outra equipe do atual grid da Fórmula 1. Eles estão primeiro tentando se acertar com as regras de 2021, que foram atrasadas mais uma vez. Estava tudo indicando que várias peças iam ser padronizadas para cortar os gastos, e aí o teto orçamentário entraria junto com essas peças padronizadas para garantir que ninguém gastaria mais do que o teto e que as coisas estariam mais iguais. Mas os engenheiros, principalmente das equipes maiores, né, os engenheiros que fazem a diferença na Fórmula 1, falaram não, a gente quer fazer o nosso próprio carro, a gente quer que os carros sejam diferentes, então eles estão revendo o freio, por exemplo, ia ser tudo igual, o câmbio, por exemplo, ia ser tudo igual, e eles estão revendo tudo isso para chegar num denominador comum. Então, até por isso, primeiro eles precisam se acertar com o regulamento, para depois assinar os contratos com a Fórmula 1. Então a Renault tem essa situação, perdeu a McLaren, e alguns dias antes o Daniel Ricciardo falou: se eu tiver mais um ano como esse, o próximo ano, ele tem contrato por 2 anos, eu vou embora da Renault. Então a impressão que deu durante o final de semana é que estava todo mundo meio pulando fora do barco da Renault. A Renault, que saiu como construtora, vendeu para a Genie, vocês lembram, no começo da década de 2010, e depois eles retomaram o controle da equipe. Então a própria Renault como montadora, ela vai e vem nessa questão de que eu acho que vale a pena ficar na Fórmula 1, ou eu acho que não. Então é uma coisa que não é de hoje, e mais uma vez a Renault se vê numa situação dessa de incerteza em relação ao seu futuro na Fórmula 1. Esse é um caso, e agora o caso 2, o caso da Mercedes, que eu acho que é o caso que vai surpreender mais vocês. Bom, que história é essa de Mercedes sair na Fórmula 1? Eles não acabaram de acertar um contrato com a McLaren, não acabaram de renovar o contrato com a Williams? Sim, mas eles são contratos de fornecimento de motores. Para contar essa história, eu preciso voltar alguns meses atrás, lá pelo GP da Alemanha, quando a gente estava perguntando para o Toto Wolff por que estava demorando tanto essa decisão de quem seria o companheiro do Lewis Hamilton em 2020. E o que ele dizia era o seguinte: a gente está pensando a curto e a médio prazo o que a gente quer para a equipe, dando a entender que a médio prazo seria o Ocon, pensando em alguém para substituir o Hamilton quando o Hamilton decidir sair da equipe, sair da Fórmula 1, sair da equipe, seja lá o que ele decidir. A Mercedes tem que ficar preparada, até eles sabem o que aconteceu com o Nico Rosberg há alguns anos, então eles são um pouco cabreiros em relação a isso. Então eles tinham que se preparar para o futuro, e o Valtteri Bottas seria uma decisão mais para o ano que vem. Bom, dito e feito, eles renovaram com o Bottas, eles liberaram o Ocon não tem mais nenhuma ligação com a Mercedes, e a renovação com o Bottas foi de apenas 1 ano. Então a gente tem na equipe Mercedes o seguinte cenário: Lewis Hamilton tem contrato até o final de 2020 e faz algum tempo, alguns meses, que ele não fica falando em renovação. No começo do ano, a primeira metade do ano, ele ficava falando algo do tipo: eu faço uma boa volta na classificação, vou lá no Toto e falo, na minha renovação eu quero ganhar mais, olha o que eu fiz hoje. E ele parou até com esse tipo de brincadeira, esse tipo de comentário. Agora ele fala: não, eu vou corrida após corrida e eu não vou pensar no contrato quando tiver que pensar no contrato. Ele tem um contrato até o final de 2020, Valtteri Bottas também agora tem um contrato até 2020, e o Toto Wolff
tem um contrato até 2020. Quando a gente pergunta para ele sobre renovação, ele dá aquela escorregada. Existe a grande questão se ele vai acabar, na verdade, na Liberty, na FOM, em algum papel. Se falou na FIA há algum tempo, ele falou que a FIA não interessa a ele, mas algum papel meio que de Bernie Ecclestone na Fórmula 1, lembrando que o Sean Bratches, que faz tempo que eu não vejo no paddock, eu não lembro qual foi a última corrida que ele apareceu, ele tá para se aposentar, ele vai sair, e o Chase Carey também está para se aposentar, então haverá, não se sabe se 1 ou 2 ou 3 anos, mas essa vaga de chefão aí da Fórmula 1 vai estar aberta e o Toto Wolff estaria de olho sim nessa vaga. Ele, na prática, ele já é o chefão da Fórmula 1, mas essa é uma outra história. Então, qual é o cenário que a gente tem? A Mercedes com os seus 3 nomes mais importantes, digamos assim, com contrato até 2020. No pano de fundo, você tem a Mercedes montadora apostando muito mais em carros elétricos e, inclusive, entrando na Fórmula E a partir da temporada que começa agora em novembro. Então, o que se comenta é que o interesse da Mercedes estaria migrando para a Fórmula E e também, vamos combinar, né? Acho que a Mercedes na Fórmula 1, eles tiveram o retorno em 2010, começaram a ganhar corrida logo depois começaram a ganhar campeonatos a partir de 2014, o caminho deles é ladeira abaixo, né? Em termos de visibilidade, de imagem deles, de qualquer coisa na Fórmula 1, o caminho é ladeira abaixo. E se eles acreditarem que a tecnologia da Fórmula 1 já não é tão importante para eles como montadora, lembrando que aqui na Europa há uma guerra muito mais deflagrada em relação aos carros com motor a combustão, inclusive em algumas cidades, aqui em Londres, o centro de Londres é para não ter carros a partir de 2035, se não me engano, ou 2030, é uma coisa que está muito mais perto do que a gente pode imaginar. Existe uma guerra muito grande em relação a combustíveis fósseis e a Mercedes, é claro, o mercado principal dela está aqui na Europa e ela está de olho nessa mudança de paradigma aí do mercado. Então isso tudo colaboraria para a Mercedes talvez decidir que seja o momento de acabar com a operação dela enquanto equipe na Fórmula 1 e a gente tem vários ingredientes que levam a crer que isso vai acontecer, mas por enquanto é só isso. Por enquanto o que a gente tem é a Mercedes entrando na Fórmula E, sabe-se que o board da Mercedes, os conselheiros da Mercedes preferem apostar em carros elétricos do que na tecnologia que existe hoje na Fórmula 1 e a gente tem todos esses contratos terminando em 2020, inclusive o próprio contrato da Mercedes com a Fórmula 1. Então esse é o Drops da Ju de hoje, um pouco do movimento de especulação em relação a 2021. Eu ainda, com certeza, vou falar muito sobre 2021, tem muita coisa para falar e pouca coisa decidida. Então acho que vocês vão cansar de me ouvir falando sobre toda a movimentação que está acontecendo em relação a essa temporada, que é tida como uma temporada chave para o futuro da Fórmula 1. Enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já vou estar embarcando para o Japão, uma das minhas corridas favoritas, o meu país favorito e que a Fórmula 1 me proporcionou conhecer, e eu volto depois do GP do Japão. Podem deixar aí nos comentários o que vocês querem que eu fale. Aqui quem manda é vocês aí do Boteco. Até mais!